Queridos irmãos, que os nossos corações possam vibrar em paz e tranquilidade e aproveitarmos das bênçãos espirituais que Jesus endereça a todos nós desde 4,6 bilhões de anos atrás, que é a idade do nosso planeta. Nós todos sabemos que Jesus é o diretor espiritual do nosso planeta e por isso mesmo nos acompanha no nosso processo de evolução desde o nosso início. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós vamos descobrindo que nós somos criaturas imortais. E a gente muitas vezes confunde o termo eterno e imortal. Então, do ponto de vista filosófico, eterno é quem não tem começo e nem fim. Portanto, só Deus é eterno. Como nós tivemos começo, mas também não temos fim, nós somos imortais. E a aquisição desse conhecimento da imortalidade é o que tem caracterizado o movimento espiritual da Terra desde, especialmente, o aparecimento da doutrina espírita. E é muito justo que nós compreendamos o que nossa irmã Leia falou, no sentido de que a doutrina espírita é que nos faz mudar o conceito de vida e nos ajuda a realizarmos em nós as nossas ansiedades mais profundas na direção do progresso maior, que faz a gente separar o significado da vida material da vida espiritual. Então, o conhecimento da doutrina espírita representa para nós um marco significativo no nosso processo de evolução. E a gente encontra esses ensinamentos todos na doutrina espírita com muita clareza. Mas a gente sabe que um dos exercícios que a doutrina espírita faz é de restaurar para todos nós os conceitos evangélicos que Jesus nos trouxe e que ficaram quase 2000 anos incompreendidos quase que absolutamente. Porque em cima dos conceitos cristãos, dos conceitos de Jesus, nós fomos hábeis em construir religiões e seitas separatistas que, ao invés de conduzir o homem para uma fraternidade universal, como nos ensina Jesus, gerou guerras, separações, domínios, movimentos de obscurantismo na estrutura de conhecimento humanitária. E por isso mesmo, por falta da compreensão do significado maior desses ensinamentos de Jesus, o passar do tempo nos fez amadurecer e ficarmos mais aptos à compreensão dessas realidades espirituais e por isso, como já havia prometido Jesus, os Espíritos bondosos vêm em nosso favor, trazendo de forma definitiva a compreensão da realidade espiritual com a doutrina espírita. Então, através do estudo da doutrina espírita, nós vamos também entendendo Jesus, esse diretor espiritual que nos acompanha desde a nossa formação, para aqueles que somos originários da Terra, e que certamente participou do processo de forma definitiva no trazimento de muitos espíritos de outros sistemas planetários que foram exilados para a Terra, aproveitando essa escola abençoada que é o nosso planeta, para processos de redenção espiritual. Então, nós vamos vendo isso à medida que vamos compreendendo os fundamentos da doutrina espírita. E nós vamos hoje trazer para comentário nosso justamente uma lição desse livro Pão Nosso, escrito por dois espíritos maravilhosos
que nos tem contribuído com conhecimentos espirituais fantásticos, que é Emmanuel e Chico Xavier. Essa parceria Emmanuel e Chico Xavier, um com corpo, outro sem corpo, isso não faz muita diferença, vieram construir uma tarefa de detalhamento, esclarecimento da doutrina espírita e do Evangelho de uma maneira muito simples, para que pudesse ficar ao alcance de todos nós essas realidades espirituais. Nós já sabemos, através da mediunidade do Divaldo, que o Emmanuel está reencarnado e tem mais ou menos 4, 5 anos de idade. E agora é a vez do Chico, né? Dar ordens para ele. É assim que funciona, os espíritos são tão bondosos que trocam de posições para cumprir tarefas divinas. E a gente está longe de compreender isso, porque nós somos pessoas que queremos destaques sociais, títulos, importância. Isso é que mexe conosco. E os espíritos bondosos, né, assumem a vestidura humilde do desconhecido para prestar trabalho. Não sabemos direito quem é Emmanuel, nem quem é Chico Xavier. E agora Emmanuel está disfarçado com um novo corpo físico e a gente não vai saber quem ele é. Mas ele certamente continuará trabalhando pelo bem comum. E nesse livro, chamado Pão Nosso, escrito pelos dois, na lição de número 132, Emmanuel escolhe um pequeno trecho de Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, para nos trazer um ensinamento que é importante e que nós, como criaturas ditas religiosas, nunca podemos compreender. Ele diz assim, a lição chama Em Tudo, é de número 132, página 277 dessa edição nova. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Olha que frase importante. E aí esclarece Emmanuel. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. E é esse, infelizmente, o pensamento da maioria das estruturas religiosas que dominam ainda as sociedades humanas. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. E é verdade, porque nos ensinamentos de Jesus nós vemos sempre ele recomendando: faze isto e viverás. Não peques mais para que não aconteçam coisas piores, chamando sempre à mudança de conduta. Há uma lição belíssima do moço rico, que era cumpridor das leis, segundo as tradições judaicas. Se aproxima de Jesus e pede ao mestre: o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus entende: cumpra a lei. Que diz a lei? Amar a Deus sobre todos os aspectos da vida e amar ao próximo como a si mesmo. Honrar pai e mãe, e recita para o moço todas as lições que ele já sabia. E aí o moço então responde para ele: mas isso eu já faço desde pequeno. E Jesus então lhe propõe o golpe mortal. Se queres então ser perfeito, vai, vende tudo que tem, distribua com aqueles que nada têm. Vem e segue-me.
Como o moço rico era muito rico, abaixou a cabeça, saiu de fininho e nós nunca mais ouvimos falar dele. Talvez seja alguns de nós aqui reencarnados, não é? Porque certamente não ouvindo um conselho tão bom quanto esse, porque não entendia os valores da vida espiritual, trocou-os pelos interesses da vida terrena. Então, o cristianismo, como diz claramente Emmanuel aqui, apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, como diz Paulo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Eles são simples. Todos nós conseguimos entender isso. Mas fazer isso, é preciso que nós tenhamos a coragem de olhar dentro dos nossos olhos, pode usar o espelho, e se questionar realmente qual é o propósito da vida que nós pretendemos para nós mesmos. Nós vivemos, segundo os esclarecimentos da doutrina espírita, num mundo de provas e expiações, caracterizado claramente pelo onde o mal predomina sobre o bem. Essa é a característica de um mundo de provas e expiações. O mal predomina sobre o bem. Porque no mundo de provas e expiações, a ignorância do espírito humano vestido da roupagem biológica, homens e mulheres, não compreendem ainda o significado espiritual da vida. Nós, no mundo de provas e expiações, já não somos um mundo primitivo, onde nós tivemos as nossas primeiras encarnações e uma sequência delas num mundo onde o homem bruto, na fase humana, esse espírito em crescimento, ainda vive à cata da sua própria sobrevivência, porque não compreende senão o significado do desenvolvimento, dos prazeres mais imediatos, que vão mais tarde, com o desenvolvimento do conceito de responsabilidade, deixar de simplesmente ser agradável e desagradável para se tornar bom e ruim, porque nós emprestamos a esses conceitos o valor moral. Então, no desenvolvimento da moralidade, o homem devagarinho vai se tornando responsável
pelos seus próprios atos. E aí deixa o mundo primitivo para caracterizar o mundo de provas e expiações. E, claramente, o título Provas e Expiações explica o significado de um mundo nesse nível, que é um mundo onde os espíritos, comprometidos pelas suas ações ainda de agressão e violência, de vaidade e orgulho, de desejo de poder e de ter a qualquer custo, violenta, agride, fere outros sentimentos e cria problemas de relacionamentos graves, transformando a vida em grupo uma vida de dissensão, violência e guerra. Guerras pequenas e guerras grandes. As guerras dentro dos grupos pequenos, as guerras dentro dos grupos grandes, das nações que se tornam estados organizados com limites e fronteiras, mas com interesses de dominação e economia, de forma tal a subjugar outros pelos interesses comuns de um grupo maior. E é isso que nós vemos na nossa realidade da vida cotidiana no nosso planeta. Nós não vemos os países fortes, economicamente bem estabelecidos, ajudando os países fracos, que são dominados, onde se morre de fome, de miséria, de doenças por problemas de sanitarismo de toda a natureza. Não vemos isso. Mas vemos incitações de guerras entre grupos étnicos dentro daqueles mesmos países com interesse econômico de dominação, como a gente vê na África, em vários países do nosso dia a dia, no Oriente Médio, em vários lugares, pelo desejo simples de ter domínio e comando dos bens materiais que ainda assulam a ignorância e as ambições das criaturas. Então, esse é o nosso mundo de provas e expiações, onde nós, em pequena escala, fazemos o mesmo. Porque disputamos vagas de estacionamento em supermercados, em outros lugares, de maneira agressiva uns com os outros. Disputamos nas vias públicas lugares de preferência, né, no nosso dia a dia, com uma violência inacreditável, a ponto de até o cinema, né, pictorizado na aparência de um jogo infantil, como são os filmes de Walt Disney, ter feito o filme mostrando como que o Pateta, aquele cachorro tão simpático, agradável, se transforma num monstro quando entra dentro do carro. Parecido conosco, porque a gente se escora no poder daquele veículo e, se sentindo protegido, agride. E, curiosamente, quanto maior o veículo, mais violento se torna o indivíduo, que é o que a gente vê nas estradas, no dia a dia das nossas cidades, de uma maneira insuportável, não é? Quantas criaturas morrem por esse tipo de ação na nossa vida cotidiana, mostrando ainda que nós não incorporamos em nós esses ensinamentos de valor espiritual que nos convida a esse olhar direto nos nossos olhos para um convite a uma mudança significativa e de forma definitiva no nosso modus vivendi, nos fazendo, então, sermos criaturas observadas em destaque pela diferenciação de comportamento em qualquer lugar que nós estivermos. Então, é muito sério. Espírita não fura fila, não leva vantagens em fila de banco porque conhece o gerente, não é? Respeita as coisas que são públicas, não joga papel no chão porque está sujando a cidade, né? Respeita tudo aquilo que é de coisa comum, porque se respeita como cidadão. Então, o espírita, o
indivíduo que compreende os ensinamentos de Jesus à luz da imortalidade da alma, porque há uma diferença grande em bater no peito e dizer-se cristão e saber o que significa ser cristão. Não é? Ser cristão é ser seguidor de Jesus. E Jesus convida-nos, dizendo: se sois meus amigos, fazei aquilo que eu vos tenho ensinado. Então não basta dizer que ama Jesus e desrespeita o semelhante, porque o que mais Jesus fez foi respeitar o semelhante. Respeitou tanto o fariseu, convidando-o a uma mudança de comportamento, quanto a mulher adúltera. Igualmente como o ladrão que foi crucificado ao seu lado, como todas as criaturas que conviveram com ele. Então, esse entendimento nós só vamos ter quando entendemos que somos realmente criaturas imortais. Porque nós ainda estamos, característica de um mundo de provas e expiações, ainda no jogo do que vale a pena, se é interessante fazer. Nós não descobrimos que vale a pena fazer o bem pelo bem que o próprio bem nos traz. Nós ainda não percebemos isso. Então, nós só fazemos o bem quando a gente quer algo em troca. Nós negociamos com as religiões. Eu dou o dízimo, mas, meu Deus, eu não quero passar aperto na minha vida. Não é um negócio. Quantas religiões têm ensinado esse tipo de comportamento? Não é? Como diz um amigo nosso, mostram o caminho de Deus, mas fica no pedágio. Então, é preciso que a gente mude a visão da vida. Se nós não formos capazes de fazer essa modificação real de comportamento, nós não somos ainda criaturas aptas a sair de um mundo de provas e expiações. Portanto, se a Terra está em plena movimentação de, no seu processo histórico, galgar a posição de um mundo de regeneração, isso implica que todos os espíritos que não estiverem aptos a viver no mundo de regeneração terão que ser levados para um outro mundo no nível de provas e expiações. Então, não herdarão a terra. Como diz claramente Jesus, quando diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Já anunciando há 2000 anos atrás para nós, que como um diretor espiritual atento e competente, que tem uma visão de realidade, não de 5 anos, ou 4 anos, ou 10 anos, mas de milhares de anos, de milhões de anos, de bilhões de anos, porque acompanha a Terra há 4,6 bilhões de anos no seu progresso, dirigindo o progresso do nosso planeta, sabe muito bem que 2000 anos significa pouco nessa história de progresso, e sabendo do mecanismo evolucionário, porque é um espírito que já trilhou esse caminho, podia anunciar para nós essa mudança para que a Terra pudesse abrigar, então, na sua história evolucionária, espíritos no processo de regeneração. Agora, curiosamente, nós precisamos entender o que significa mundo de regeneração, para ver, olhando para nós, nos vendo como espíritos imortais, se nós realmente estaríamos aptos a viver no mundo de regeneração. Então, esse olhar, olho no olho, que a gente tem que fazer conosco mesmo, é de fundamental importância e não pode ser deixado para depois. É agora
ou perdemos o bonde. Não há como escapar dessa realidade. No livro Apocalipse, escrito pelo Espírito, ditado por Jesus, na verdade, mostrado por Jesus a João Evangelista, num processo de desdobramento mediúnico, onde ele deixa o corpo físico e entra em contato com a realidade espiritual, Jesus lhe mostra essa história. Está todo ali descrito em linguagem simbólica. De difícil compreensão, é verdade. Mas quem ler o Apocalipse com muita atenção, não uma vez, mas 20 vezes, 30 vezes, vai compreender o significado maravilhoso desse projeto, dessa planificação feita por Jesus, junto com os espíritos superiores, que em obediência fraterna a Ele, governam o nosso planeta, porque Jesus não governa o nosso planeta sem muitos ministros. Então, organizam e planejam e anunciam ali a nova Jerusalém, na linguagem simbólica do mundo de regeneração, onde a árvore da vida estará ao alcance de todos. E quem comer do fruto dessa árvore viverá na linguagem para sempre, porque deixará de pensar como homem e mulher e pensará como espírito em trânsito, vestido com arcabouço biológico masculino ou feminino, que é uma diferença de ponto de vista absolutamente fantástica de diferente. Então, essa visão nós a conseguimos dentro dos conceitos da doutrina espírita, que abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente ouça com ouvidos de ouvir e veja com os olhos de ver as lições de Jesus. Porque Jesus, quando ensinava, ele chamava atenção para isso. Porque só ia entender as lições dele quem tivesse ouvidos de ouvir, quem tivesse olhos de ver. Isto é, quem fosse capaz de ver e perceber com a realidade espiritual. Então, a doutrina espírita veio justamente porque, estando em condições de ajudar muitos espíritos habitantes do nosso planeta, veio nos abrir os olhos, nos destapar os ouvidos, para que nós, entendendo que somos seres imortais, pudéssemos então finalmente compreender como a vida do espírito é regulada, quais são as leis espirituais que regulam o nosso comportamento, mostrando para nós uma outra faceta de Deus que a gente nunca tinha compreendido ainda, porque para nós Deus era o Deus que nos vigiava e nos cedia favores. E a gente ficava negociando com ele para cair nas graças dele. Então fazia promessas, não é? Fazia até esforço de ser melhorzinho de vez em quando, cumpria algum dever de religiosidade para ver se Deus, né, se sentisse enganado por nós e nos cedesse algo em troca. Quer dizer, um amesquinhamento completo da ideia de Deus, que a própria doutrina espírita nos muda. E vejam que o livro primeiro que foi publicado do conhecimento da realidade espiritual ditado pelos espíritos foi justamente o livro dos espíritos, com a primeira pergunta sendo essa relativa a Deus. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então nós somos muito ingênuos, porque estamos achando que a nossa inteligência obtusa, interesseira e mesquinha vai enganar a inteligência suprema. Não faz o menor sentido. Mas nós ainda continuamos fazendo isso, muitos de nós espíritas, mantemos ainda no nosso lar esses ritos, né? De promessas, de acender vela, de pendurar crucifixo,
de deixar o santinho ali no canto, achando que isso vai mudar o nosso comportamento. Sendo que há 2000 anos atrás, Jesus vem e nos ensina o que é importante. Se fores fazer uma oferenda no altar, oferenda se faz a Deus. E lembrardes que tem um adversário, larga a oferenda. Vai primeiro reconciliar com o adversário, isso é, mude de conduta. Espiritualize-se, fraternize-se, perdoa, peça perdão, corrija seus atos. E depois disso, então, venha e faça a sua oferenda. Porque a coisa mais importante está feita, a outra não tem importância nenhuma. Mas a gente não consegue entender isso. Continua ainda pondo salzinho de trás da porta para espantar os espíritos, inventando 1000 coisas, levando água fluida para dentro de casa, e na primeira briga, aquilo não vale mais nada. André Luiz nos mostra isso com clareza. Ele acompanha um casal que estava sendo atendido pela assistência espiritual em que ele participava, e junto desse casal entra no carro com ele, junto com o companheiro, o espírito que estava junto, e vão com eles entram numa igreja católica. E ali eles ficam observando. E durante a missa, quando o padre, no ritual da missa, chega no momento de fazer a comunhão, ele pega aquele cálice que tem ali as hóstias e suspende assim, os espíritos bondosos vêm e fluidificam todas as hóstias. E o André Luiz descreve que aquele cálice parece um cálice de luz, brilhante, pelas energias santificadas, saudáveis, bondosas, que energizavam aquele cálice, aquelas hóstias, que apenas eram um instrumento de benefício que o mundo espiritual não perde chance de utilizar, para que as pessoas pudessem, então, receber na hóstia aquilo que a gente faz com o passe, com a água fluidificada dentro das casas espíritas. E aí o que ele observa? Observa uma coisa curiosa, porque na hora que o padre pega cada hóstia daquela e vai pondo na boca das pessoas, vai acontecendo coisas estranhas, interessantíssimas de serem observadas. Algumas pessoas recebem aquele facho de luz, aquelas energias concentradas ali naquele instrumento que é a hóstia, que é uma farinha com água, não tem a menor importância, podia ser qualquer outra coisa, podia ser um pedacinho de pão, qualquer negócio, isso não importa para os espíritos. Ao pôr na boca, aquilo era absorvido pela realidade espiritual da pessoa, a pessoa se sentia bem. Em outras, quando punha na boca, aquilo ficava de repente escurecido. E André Luiz fica tão surpreso com aquele resultado que ele questiona o instrutor espiritual, e o instrutor espiritual só recebe quem se dispõe a mudar de valor. Então não adianta nada de ritual, porque se a pessoa leva a tal da água fluidificada para casa, e chega lá, briga logo em seguida com o filho, com o marido, com a esposa, já aquilo não tem mais significado nenhum, porque é um ambiente de disputa, de violência, de agressividade, já destruiu qualquer esforço da bondade espiritual de auxílio. Porque cada um não pode, segundo a inteligência suprema, que é também suprema justiça, receber o que não merece. Porque não é justo. Então não adianta a gente pensar que tem graça, que tem dom, que Deus vai se apiedar de nós, porque a gente está todo choroso e sofrido e vai nos livrar de nossas responsabilidades. É por isso que nós estamos num mundo de provas e expiações.
E é aqui que nós nos ajustamos com os nossos erros, com as nossas violências, com as nossas agressividades aos outros. A nossa família está constituída por nós e os espíritos a quem nós devemos, a quem violentamos, a quem agredimos. Por isso temos filhos difíceis, esposas difíceis, maridos difíceis, sogra, sogro, quem quer que seja, até vizinho, porque a gente não mora numa cidade acidentalmente. Nem isso. Né? Como é que um goianinho como eu veio parar em São Carlos? Vocês podem explicar uma coisa dessa? Não há senão um projeto de vida organizado no mundo espiritual para que eu pudesse reencontrar as pessoas que fazem importância na minha vida, para que eu pudesse devolver a elas tudo aquilo que eu deveria ter feito no passado e não fiz. Ao contrário, agredi, violentei, porque é assim que tem sido a trajetória de nós, espíritos que habitamos o mundo de provas e expiações. Encontrei famílias, por outro lado, né, nessa cidade, que são muito mais dentro do meu coração que a minha própria família sanguínea. São os reencontros também do trabalho em comum que nós fazemos no mundo de provas e expiações. Porque 4 coisas nós viemos fazer aqui e que participamos de alguma forma do plano para isso, a grande maioria de nós, para realizarmos no processo reencarnatório. Não é um mundo de provas e expiações? É. Então nós temos coisas para enfrentar no dia a dia da vida como expiações. Expiar é reencontrar-se com as consequências dos atos inadequados, impensados, que feriram os outros, de novo, para consertá-los. Isso é expiação. Não é sofrer pura e simplesmente as consequências, mas é sofrer consertando, para que ele não se prolongue. Viemos também, porque já aprendemos muitas coisas, colocarmos-nos em testes. Muitos de nós roubamos muito. Por isso é que somos roubados. Né? Quando eu sou roubado, eu agradeço a Deus e tenho dó do ladrão. Porque eu falo assim, obrigado, meu Deus, que estou devolvendo algo que eu já roubei. Mas coitado desse outro que vai ter que acertar as contas pela frente. Mas mundo de provas e expiações é assim mesmo. É necessário que haja escândalo, como diz Jesus, mas ai daquele que se torna instrumento do escândalo. Então, muitas vezes, nós nascemos numa circunstância de sermos tentados a pôr a mão no que não é nosso. E isso vale como prova. Se a gente põe a mão, nota 0. Se a gente resiste e age da maneira adequada, nota 10, passou na prova. E ganhou, não é? Confiança em si mesmo, porque sabe que tem autocontrole para vencer aquilo. Então, provas e expiações são coisas naturais do nosso mundo. E todos nós passamos por isso, sem distinção. A menos que haja algum missionário aqui entre nós. Que certamente eu não sou, não é? Porque eu sei das minhas dificuldades, quanto de esforço que eu tenho que fazer para não cair nas tais das tentações. Ah, mas não é só isso que nós viemos fazer aqui, porque isso aqui também é uma escola. E numa escola nós podemos ser participantes tanto quanto aprendizes. Então, a gente também vem realizar tarefas, porque nós já temos habilidades. Então, nós podemos realizar tarefas que redundam para nós, na grande maioria das nossas realidades, na profissão. O que é a profissão? É aquilo que a gente sabe fazer.
que a gente tem facilidade de fazer, que a gente gosta de fazer. Então, na profissão, a gente pode se tornar útil. Então, todo indivíduo que trabalha na sua profissão, transformando a sua profissão em prazer de ser útil, é um bom tarefeiro. Mas se ele só faz isso com o objetivo de receber o salário no fim do mês e escora, como acontece com os funcionários públicos, que sempre acham que ganham pouco e por isso não tem que trabalhar muito. Anteontem mesmo, assistindo na televisão, vi um rapaz dizendo isso. Qual era o motivo que ele estava fazendo concurso para ser empregado do Estado? Porque trabalhava pouco, ganhava bem, ele falou isso. Porque ganha bem, trabalha pouco e não é mandado embora. Quer dizer, é ideal para o preguiçoso. Não é? Então está cheio de gente fazendo concurso, porque pegou a teta, não larga mais. Infelizmente, a estrutura do Estado, de qualquer trabalho público é assim, infelizmente. Se for numa empresa é diferente, porque se ele não render, tchau e benção. Vai embora mesmo. Então vejam que a gente pode mudar esse conceito como cristão, como espírita que compreende o significado espiritual da vida. Transformar a profissão da gente em mecanismo de ser útil. Então, se você é mecânico, não conserte o carro para ganhar o máximo. Conserte o carro para ganhar o que é justo e de maneira tal que você faria para você mesmo. Porque ao fazer isso, o cliente sai dali feliz, te elogiando como um bom mecânico e recomendando você para os amigos dele. É diferente. Se você trabalha com caixa de banco, não precisa ser aquele rabugento que está ali fazendo aquele trabalho. Pode cumprimentar as pessoas com gentileza, dar uma atenção, tempo de atenção para o indivíduo que chega ali esbaforido, correndo atrás dos prejuízos, como a maioria das pessoas vivem. Então, transferindo para ele pelo menos ali uns 2, 3 minutos de momento agradável, já que ele tem que certamente enfrentar uma grande fila, que é uma das coisas que estão sendo questionadas aqui no nosso país. Eu já vivi em outro país por um tempo e a gente não fica em fila de banco, tá certo? Aqui a gente fica 40, 50, 60 minutos numa fila de banco, que é um desrespeito completo, como se os indivíduos ali dentro não tivessem outra coisa para fazer. E os bancos estão cada vez ganhando mais e oferecendo menos. Então, há uma estrutura de mundo de provas e expiações, onde as pessoas estão se comprometendo. Os banqueiros não sabem a responsabilidade que têm. Aliás, uma vez eu ouvi de um espírito, numa reunião mediúnica, que eu fiquei meio assustado de saída, mas depois eu percebi que ele tinha inteira razão. Há muito mais ladrão no comércio do que esses que assaltam casas. E não há dúvida que a responsabilidade profissional com isso é muito grande. É muito sério. A gente não sabe o alcance das nossas atitudes no dia a dia, em tudo, como diz a lição. Em tudo. A gente não pode servir a Deus e a Mamon.